o tempo suficiente e os colegas não aparecem. Então, nós vamos iniciar a nossa aula, dizer que hoje iremos falar especificamente do sangue, coagulação, mas antes de falar disso tudo, importa aqui revisar aquilo que nós falamos na aula anterior. Então, mas antes de falar dos órgãos propriamente dito, vale aqui lembrar que nas aulas anteriores nós falamos que o, o sangue o sangue é constituído por células e essas células são basicamente os linfócitos T e os linfócitos B. Os linfócitos T nós falamos que são responsáveis pela imunidade celular, ao passo que o B é responsável por produção de anticorpos e esses anticorpos participam na imunidade humoral. E falando desses anticorpos, foi aqui importante referir esses 5 anticorpos. São eles a imunoglobulina G, A, M, E e D. Onde a E destacamos que era importante nos fenômenos alérgicos. Fora de falar de do local de produção dessas células. Muito bom. Um aspecto não menos importante foi falar do tecido linfóide, né? Falando de células, e o conjunto de células formado por um tecido. Eu faço Então, peixe. esse tecido linfóide, o tecido linfóide, ele vai estar composto por 3 tipos. Neste caso, temos o tecido linfóide frouxo, o tecido linfóide denso e o tecido linfóide nodular. O linfóide frouxo vai predominar aquilo que são chamadas células fixas, plasmócitos e células reticulares. Macrófagos fixos, na verdade, são aqueles que ficam nos tecidos, eles não circulam. Ao passo que o denso vai ter aqui o predomínio de células livres, ok? Que são os linfócitos que nós vemos, o T e o B. E temos também o tecido linfóide nodular. O tecido linfóide nodular, nada mais, nada menos que são estruturas esféricas típicas do tecido linfóide. Então, essas estruturas esféricas típicas do tecido linfóide, vale a pena aqui destacar alguma histologia desses tecidos. No entanto, temos aqui o nódulo linfático. Esse nódulo linfático, ele na verdade vai ser constituído por um nódulo. Afinal, na verdade, o que é um nódulo linfático? São estruturas esféricas com acúmulo do tecido linfóide nodular. E essas estruturas, elas não têm cápsula à sua volta, né? Elas pertencem geralmente podemos encontrar num órgão linfóide. Então temos um nódulo linfático. Afinal, qual é a constituição deste nódulo? Ele é constituído por uma zona periférica e uma zona central. Na zona periférica, que é esta aqui que nós estamos a ver, está muito escura. Essa coloração que estamos a ver aqui é porque nós temos aqui linfócitos maduros e pequenos a nível dessa região. Chama-se região periférica. Agora aqui no centro chama-se região central. E essa região central vai estar constituída por linfócitos jovens. Os linfócitos jovens, tudo que é jovem termina com blasto. Ou seja, células jovens terminam com o termo blasto. Então, linfócitos jovens vão ser designados de linfoblasto. E esse local do centro, não é? É onde nós temos o centro germinativo. É onde que vai nascer os linfócitos, aqui a nível desse nódulo linfático. Muito bem. Falando também, já falamos dos tecidos, agora importa falar dos órgãos. Os órgãos do sistema imune, não é? É importante dizer que esses órgãos são constituídos, ou seja, são organizados em órgãos linfóides primários
e órgãos linfóides secundários. Outros organizam de outras maneiras, serem que são órgãos capsulados e encapsulados. Então, nos órgãos linfóides primários, nós temos aqui o timo e a medula óssea. Nesses lugares aqui é onde se produzem as células maduras do sistema imune. E aqui, neste lugar, é onde as células vão chegar e desempenhar a sua função, nos órgãos linfóides secundários. Muito bom. Então, numa outra visão, nós podemos verificar isto. Que o sistema imune é dividido em células, em tecidos linfóides. Esses tecidos linfóides que vai formar órgãos encapsulados e órgãos não encapsulados. Mas esse tecido linfóide é importante dizer que está dividido em tecido linfóide secundário e tecido linfóide primário. E essas células do sistema imune, eles originam-se a partir do timo e da medula óssea. E elas vão se diferenciar em esses tipos celulares. Agora, os órgãos encapsulados, temos aqui o baço dos linfônios, que pertence aos tecidos linfóides secundários. Temos aqui a placa de Peyer, né, ao nível do intestino, que nós podemos encontrar. É por isso que aqui temos o tecido linfóide associado ao intestino, que é o GALT. Temos as amígdalas, que fazem parte das estruturas secundárias. Iremos ver a posterior. E temos aqui outros tecidos que fazem contato com o meio externo. Por exemplo, temos uma parede do intestino. Temos uma parede do intestino aqui. Então, intestino delgado. Então, aqui por cima, aqui vou representar como isto. Ok, esteja a ver essa parede do intestino? Aqui nós temos órgãos linfáticos primários, a medula óssea, que é esta, não é? A medula óssea é esta. Este é um osso longo. Peguei aqui o fêmur. Então, o fêmur tem esta parte aqui. Então, esta parte aqui, que consegue ver, é que produz células sanguíneas. Esta parte. Ok. Temos também outro órgão do sistema imune que chama-se timo. Esta glândula aqui. É um órgão que vai produzir as células sanguíneas. Mas é importante dizer que este timo desaparece com o passar com a idade. Ele regride com a idade. Uma pessoa, por exemplo, dos 20 anos não tem o mesmo timo a uma pessoa de 12 anos. Então, esse é um órgão que produz células, mas ao andar do tempo ela regride. Isso dá não menos importante, que é tecidos linfóides secundários. Os tecidos linfóides secundários temos esses basicamente encapsulados: o baço, as amígdalas, o fígado, o linfônodo. Então, o baço é uma estrutura que fica bem ao lado do estômago e, ampliando ele, tem esta região periférica e tem esta região central. Aqui são vasos sanguíneos que vão irrigar este órgão, etc. Mas também temos aqui as amígdalas. Essas amígdalas, temos aqui as amígdalas palatinas, que são essas que ficam nesses cantos. E temos as amígdalas faringianas, que ficam ao nível do céu da boca. E a nível do assoalho da boca, nós vamos ter as amígdalas ou tonsilas linguais, ou as amígdalas linguais. Ok, tonsilas linguais ou amígdalas linguais. A amígdalas é a mesma coisa que dizer tonsilas. Então, temos três tipos de amígdalas: amígdalas faringianas, palatinas e depois linguais. Fora disso, nós temos os linfônodos. Os linfônodos, em algum momento,
Muito bom. Então temos daqui o E fígado. docente, Sim. docente estava aqui a dizer que essa sujidade é recolhida, depois vai ao local onde está inchado para poder ser retirada. Não. Caso não haja um inchaço, ou não haja uma infecção, ou não haja um local específico para essa sujidade sair, a sujidade sai de onde? A sujidade vai sair pelo ducto torácico uma parte que chama de ducto torácico e depois vai para o coração. Do coração vai ser eliminado já pela urina. São aspectos que a posteriori iremos. Vai, tipo. Essa sujidade vai ser recolhida pelo sistema circulatório até a excreção pela urina. Essa imagem representa aquilo que nós falamos sobre órgãos linfóides secundários. Temos aqui o, o fígado, nós temos aqui o baço, isso aqui é o estômago, o baço. Tá? Neste baço nós temos alguns capilares. Hum. Quando nós falamos de baço, estamos a falar do espleno. Então, aqui ao nível do baço também acontece um fenômeno chamado hemocaterese. Deve registrar esse nome. Hemocaterese. O que é hemocaterese? É um fenômeno que acontece aqui no baço, ao nível dos capilares desse mesmo baço, e esses capilares são chamados capilares esplênicos. Espleno significa baço. Então, ao nível de capilares esplênicos, vai acontecer a destruição das hemâncias, que são um tipo de células que aprendemos nas aulas anteriores. E, fora desses órgãos, temos nessa região mais ou menos o timo, etc, etc. E, ao nível desse intestino, nós temos nódulos linfáticos, também chamados de placa de Peyer. Muito bom. Essa tabela aqui representa aquilo que é o resumo de tipos celulares, sua classificação, bem como as suas funções, que vocês irão ver com mais detalhe. Mas, num aspecto geral, é importante dizer que a classificação dessas células podem ser granulócitos, não é? E agranulócitos. Os granulócitos nós temos os hematócitos, eosinófilos e neutrófilos. Além disso, nós temos os macrófagos, que são esses. Temos os monócitos, esses monócitos que crescem e, quando chegam à corrente sanguínea, são designados macrófagos, ok? Circulantes. E temos também aqui os linfócitos. Esses linfócitos T, temos os linfócitos T, os linfócitos B. Alguns linfócitos B formam plasmócitos e esses plasmócitos secretam imunoglobulina. Ok, muito bom. Temos aqui a percentagem das células do sangue. Lembrar que a maior parte das células sanguíneas é constituída por neutrófilos, que representam 50 a 70%. Ok, mas de uma forma geral é importante só saber que a percentagem maior nas células sanguíneas é dos neutrófilos. Ok, neutrófilos, somente isso. Então, nós temos um fenômeno